Boa noite, estamos no ar com o PUC TV Esportes, hoje terça-feira, dia 17 de fevereiro, e assuntos não faltam nessa edição de hoje. Marcelo Martelotti está de volta ao Atlético, hein? Quem diria? Hoje à tarde a diretoria rubro-negra confirmou a volta do técnico campeão goiano. O Vitória tentou o Wagner Lopes, que acertou com o Claudinei Oliveira. E o Vila Nova continua a preparação para sábado pegar o Anápolis no estádio Serra Dourada. Tem um Goiânia em campo, daqui a pouco lá em Santa Helena contra o time da casa, jogo pela divisão de acesso. E você faz o programa com a gente, mande sua mensagem no WhatsApp, o número é o 628599.000. Aqui nas opiniões, o Jean Damas e o Doni Araújo. Fala aí, Doni, boa noite. Boa noite, Pasqueto. Beleza? Boa noite ao Jean, boa noite ao telespectador da PUC TV, do PUC TV Esportes. Hoje à tarde, o governo apresentou, já tinha acertado com o Ministério Público, finalmente a tal da medida provisória que a presidente Dilma Rousseff a equipe dela, estava preparando para a organização do futebol brasileiro, aproveitando essa necessidade dos clubes de refinanciamento da dívida fiscal que eles têm para com o governo. Medidas que eu particularmente acho excelentes, que se forem apresentadas poderão moralizar o futebol, organizar o futebol, porque passa da hora de a gente organizar isso. O ministro da Fazenda não queria, porque acha que é mais um perdão para os times, mas a presidente se reuniu com ele e o convenceu de que é um mal necessário para a nossa cultura, não podemos deixar os clubes acabar, e que a moralização é uma maneira para que o governo fature mais no futuro. Por quê? Porque o futebol hoje é uma das indústrias que movimenta mais dinheiro no país. Falaremos desse assunto. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Wendel? Uma noite abençoada para você de casa, Donizete Araújo. Marcelo Martelotti, ano passado saiu daqui como um treinador que não conseguiria motivar o elenco, mudaram a situação de time desmotivado, time que não tinha pegada, que não tinha força para buscar os resultados. Será que o Atlético não precisa disso mais? Ou o Martelotti mudou do ano passado para cá? O que aconteceu que o Martelotti se tornou o perfil ideal para o Atlético num momento como esse? E já entrando nesse assunto, o Martelotti está de volta ao Atlético, é o técnico campeão goiano, é um treinador que iniciou a Série B no ano passado com o Atlético e foi demitido antes da parada para a Copa, né? Sim. Eu lembrei de uma declaração do Jovair Arantes, que era o vice-presidente à época e atualmente, Doni, é o presidente do Conselho Deliberativo. Eu lembrei, o André Isaac, fuçador como foi lá e buscou na internet a frase do Jovair Arantes. Nós não temos a imagem, mas temos aqui uma cartela com o que disse o atual presidente do Conselho do Atlético, o Jovair, que era presidente do Conselho Deliberativo, que era vice-presidente. Abre aspas. Por mim, eu já tinha demitido no último jogo contra o ABC. Não conseguimos vencer em casa, o time não tem uma jogada ensaiada. Ganhou o campeonato goiano na sorte, porque naquele campeonato tão ruim, qualquer um daria conta de levantar o time. Já não dá mais. Se o Adson quiser mantê-lo, vai ser por ele. Mas não dá mais. Se ele não sair, eu saio. Isso cansa a gente. É decepção atrás de decepção. Jovair Arantes, a declaração foi dada no dia 17 de maio de 2014. E o homem está de volta. Está aí. O Marcelo Martelotti. Está aí. Um time está na área novamente. Esse time eu acho que precisa disso tudo que o Jovair disse que ele não conseguiu fazer. Jogada ensaiada, padrão de jogo, um bom esquema tático, precisa de tudo. Aquilo que o Adson criticou, um treinador que não consegue levantar o astral do time, não consegue mudar a chave da equipe, não é um treinador motivador, não é um treinador vibrador ali do lado do campo. Então, as perguntas ficam no ar. O que mudou? O Atlético mudou ou o Martelotti mudou? Ou é o tal acordo porque ele tem o Atlético na justiça?
para receber? O Atlético em si não mudou, mas o time é outro. Começa daí. Então talvez esses jogadores aí ele consiga motivar. A pergunta que não quer calar, o Jovair vai sair porque ele Claro voltou? que não. O Jovair, o engraçado do Jovair Arantes, que é até meu amigo, um abraço ao deputado Jovair Arantes, é que ele é um político de carreira, político muito bem sucedido. Tem aí as eleições, ele ganha, ele tem eleitores fiéis. Mas ele, quando se trata de futebol, ele é muito destemperado. E ele mesmo alega que ele fala como torcedor, não deveria, porque ele ocupa cargo na diretoria. Essa declaração é declaração de torcedor. Isso é conversa de arquibancada. Ah, esse treinador não tem isso, não tem aquilo. E o torcedor é passional. Acaba que o futebol, ele é meio assim. O que não servia há menos de um ano atrás, agora já serve. Por causa de várias ponderáveis que no futebol, de fato, são imponderáveis. Ou seja, o time é outro, jogadores são outros, a situação é outra. Acho que pesa, de fato, a questão financeira. Não sei se o fato de estar na justiça ou não, não é bem isso, porque a justiça vai colocar para pagar lá mais para frente. E a gente sabe que os caras retiram essas coisas da justiça, mas fica lá guardado, a hora que sair põe de novo. Então não é que ele perdoou o Atlético, ele não vai perdoar o Atlético, ele vai suspende momentaneamente. É dessa maneira, talvez não tenha dinheiro para trazer um outro qualquer e não, o Atlético especialmente, Pasquetto, Jean e telespectadores, é um clube cuja diretoria é extremamente passional, mais passional do que as outras às vezes. Agora eu vou te contar um negócio. E não deveriam, inclusive, se me permite, falar em microfone depois de jogo. Nenhum deles, nem o Adson. Mas são dirigentes, no caso do Jovair, era o vice-presidente. E eu perdi a fé no Martelotti. Eu não volto. Ah, tá doido, Eu saio escurraçado. O meu trabalho não vale nada. E eu pego e volto? Mas você sabe... o cara não confiou no taco dele. Eu tô falando do Marcelo Martelotti. O cara foi campeão goiano e o time estava tão mal no Brasileiro. Nesse momento, ele não confiou no taco dele. Peraí, eu arrumo outro emprego e tá aí na justiça. Vocês que se virem. Eu não ainda vamos entrar no mérito se é bom ou não. Tá bom? Mas óleo de peroba, meu filho. Eu não volto de jeito nenhum. O dia que eu sair de uma empresa em que eu não sirvo pra ela, eu não volto mais, velho. Um abraço. É diferente. Não, é questão do cara ter lado. A tal da opinião é custosa. Eu não volto. Olha só. Eu não volto nem lascando. Você não mexe com futebol. Você mexe com futebol, mas não... Mas o meio do rádio não é muito diferente, não. Mas é diferente. Não é muito diferente. É muito mais restrito. Mas o comportamento, Doni, eu não estou entrando, eu não estou julgando, volto, veja só, eu não estou julgando o mérito da questão, eu estou dizendo que no futebol é assim. O Vanderlei Luxemburgo foi enxotado do Flamengo, tá lá dando juras de amor. Eles são assim, os treinadores estão muito... Você quer saber de uma coisa? Já deu mostras da promiscuidade dele há muito tempo. Mas todos eles são assim, então, Joel Santana, todos eles são dessa maneira. Será que o Martelotti é mais um? Eles são assim, Pasquetto. Então eu perdi a fé nele o treinador de futebol, entenda bem um negócio. No Brasil, o treinador de futebol, o melhor dia que tem para ele é o dia que ele é mandado embora. Se você não sabe disso, o melhor dia é quando ele é mandado embora, porque ele vai ficar ganhando aquele salário maravilhoso enquanto ele vai procurar outro emprego. Eu me lembro que teve uma época que o Vanderlei Luxemburgo, que nós estamos citando, tinha 5 salários, e 5 salários de 500 mil por mês. Quem é que não quer? Eu não volto. E o Eric Maravilha, Jean, tem outras informações do Atlético pra gente aqui no programa. A semana começa tranquila no Atlético. Depois da boa vitória de virada contra o Caldas Novas no último sábado, o Dragão só volta a campo exatamente no sábado, 4 da tarde, Serra Dourada contra o Itumbiara. Aliás, o Serra Dourada vem sendo o grande adversário do Atlético até aqui. Em 6 jogos disputados, o Dragão não venceu nenhum jogo lá. Foram 3 empates e 3 derrotas. O meio-campista Thiago Primão poderá ser o grande desfalque para as próximas rodadas. O jogador sofreu uma entorse no joelho e poderá ficar fora até um mês do Atlético nesta reta final do campeonato. Já fora de campo, será também uma semana decisiva, já que a votação do Proforte poderá acontecer ainda essa semana. E se isso acontecer, o Atlético, enfim, poderá colocar as suas contas em dias e, falando popularmente, limpar o seu nome na praça. Bom, sobre esse assunto, o Doni, inclusive, já deu destaque. A gente vai falar de forma geral daqui a pouquinho na sequência do programa, porque aqui pra gente atinge diretamente o Atlético,
que está com patrocínio bloqueado, atinge o Vila Nova. Atinge todo mundo. O Goiás já tinha entrado num refis, não, mas atinge também. Atinge também de alguma forma. Mas só que não é Proforte e não vai ser votado. É uma Isso. medida provisória. A Já medida coloca provisória lá e pronto. ela tem que ser votada depois de um período. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse tema. O Eric falou, Jean, e nós temos imagens dos jogos do Atlético no estádio Serra Dourada, 6 jogos e o Atlético não venceu em casa no Campeonato Goiano. Eu não me lembro de uma campanha tão ruim do Dragão como mandante. O Atlético sempre teve como seu ponto alto em qualquer campanha o mando de campo. Até porque sempre teve um time técnico, explorava muito bem as dimensões do estádio Serra Dourada, tocava, tinha volume de jogo, colocava o adversário na roda e acabava vencendo os seus jogos. Precisa mudar a chave urgentemente. Se o Atlético não vencer dentro de casa, ele não se classifica. Então precisa vencer, né, no próximo jogo de forma desesperadora. E domingo, não tem como mais no sábado, diferente. desculpe, na estreia ou reestreia do Marcelo Martelotti como técnico, ele já tem uma decisão, hein, Doni? Tem uma decisão. Que é contra o Itumbiara. O Atlético precisa vencer para continuar dependendo só dele para se classificar. O Atlético tem pelo menos 2 jogos chaves que ele não pode sequer empatar, que é contra o Itumbiara e contra o Trindade. Porque qualquer empate nesses jogos, ele fica para trás deles. Ainda que ele possa torcer contra eles em outros jogos, mas a situação dele fica um pouco pior. E no sábado já é contra o Itumbiara, que é líder do campeonato. A gente tem que analisar algumas coisas assim, do ponto de vista de... Precisa fazer certa comparação. O Goiás também não está com um time tão maravilhoso assim, mas está melhor do que o Atlético nesse campeonato. O rendimento, a produção está bem melhor. E teve dificuldades para ganhar do Itumbiara, por 1-0 lá na Serrinha. Então, não é muito apropriado você dizer que o jogo de sábado vai ser uma partida favas contadas para o Atlético, porque o Atlético ganhou o último jogo, ganhou do time que já está virtualmente rebaixado e com gol no último minuto e com o adversário com 2 jogadores a menos. Eu não vou nem entrar no mérito da questão, que para mim foi justa a expulsão dos 2. Porém, são atenuantes, são questões que você deve ponderar. Então eu ainda estou esperando para ver essa melhora na produção do Atlético. Eu não vi, não. E um outro detalhe que o Eric trouxe também nas informações, o Thiago Primão, hein? Com uma contusão no joelho, pode ficar fora do restante do Campeonato Goiano. É desfalque, sério? Ou não, pelo que vinha jogando, Jean? Pelo que vinha jogando, não, mas por aquilo que pode produzir, sim. O Thiago Primão mostrou no campeonato do ano passado que tem qualidades. Esse ano ele não jogou o que ele jogou no não 2014. Jogou. Muito longe, muito abaixo. Até talvez por questão de posicionamento, questão de qualidade dos amigos. Ele botaram ele para ser o quarto homem e ele nunca Ele nunca foi, né? Ele nunca foi. Ele era o terceiro jogador do meio de campo, um jogador que jogava um pouco mais recuado e que chegava sempre bem, às vezes sem marcação, porque vinha de trás. Tanto é que o jogador da armação, da condução de bola era o Jorginho. Né? Quando tinha o Fábio Lima, jogava às vezes o Fábio Lima saiu, o Jorginho se tornou titular absoluto do meio de campo do Atlético. Então, faz falta sim. Bom, falamos tudo do Atlético aqui. Para quem não pegou o começo do programa, Marcelo Martelotti é o novo velho técnico do Atlético. Está de volta, ele que no ano passado conquistou o Campeonato Goiano com o Dragão. E você, quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. Ervilha congelada Dalce, 300 gramas, R$ 13,47. Pão francês, o quilo, R$ 5,89. Peixe tambaqui fresco, inteiro, sem vísceras, o quilo, R$ 6,98. Feijão carioca Guará, pacote de 1 quilo, R$ 2,95. Arroz garotinho tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 8,94. Pera Williams, o quilo, R$ 3,67. Maçã nacional, o quilo, ou banana maçã, o quilo também, R$ 1,67. Abóbora cabutiá ou cenoura, o quilo, R$ 1,35. Repolho verde ou limão, 77 centavos o quilo. Batata inglesa ou melão comum, o quilo, R$ 1,38. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Vamos lá para o primeiro intervalo do programa. Na volta tem os gols bonitos do final de semana, mensagens no WhatsApp e tudo do Goiás. O Vitória tentou levar o Wagner Lopes, hein? Falaremos sobre o tema daqui a pouco. Tocando o barco aqui na PUC TV com o PUC TV Esportes e mensagens no WhatsApp 8599.000.
Aqui o comentário do Bruno Nogueira. Como que um zagueiro como o Mirita, da Aparecidense, que faz 5 pênaltis, é titular deste time? Eu nem sabia, Bruno, você está me informando. Ele já fez 5 pênaltis no campeonato? Que coisa, hein? Ué, então ele é um... É igual aquele ex-zagueiro aqui do Atlético, Arthur. Também gostava, hein? Nossa, Cadê esse homem? não sei. O cara Não sai... apareceu no Botafogo lá não, ô, Doni? Não. O cara sai, influenciado Acho que por ele foi pro empresário exterior. e some. Ele tinha um negócio lá pra Coreia. pra Aqui aqueles o lados. Velber do Veracruz. Gostei da contratação do Martelotti, só acho que ele demorou, mas estou satisfeito. Quem sabe ele coloque esse time para jogar. Valeu, Velber. Boa noite a todos. Na opinião de vocês, faltam quantos jogadores para o Vila disputar a Série C? Para mim faltam 11 titulares, fácil, fácil. Abraço a todos. Leandro Garcia, da Vila Nova. Nossa. Pra mim, 4. Goleirão dá conta. Dá conta, os dois laterais Você dão tem que dar uma conta. olhada nos dois laterais. O Vitor dá conta. Dá. O Vitor dá O conta. Vitor vai perder o lugar no time. Pra quem? Do Pra Neila? esse cara que veio aí do... Mas do- nunca. do- Não, o se Simba. esse técnico fizer isso, ele tem que ser detido. Então ele vai... Então eu vou Lá te no fa- complexo de delegacias, lá na então- Cidade Jardim. Então eu vou te falar o que Ah, vai tá acontecer. doido, aí. O Vitor vai ser deslocado para primeiro volante e se ele não der conta de jogar com o primeiro volante, ele vai pro banco. Porque esse se rapaz o aí vai Vitor- entrar. Olha o que eu tô falando, eu tô falando de um homem doido. Se o Vitor sair desse time do Vila, esse técnico aí tem que pagar uma passagem pra ele de andorinha, Gontijo, pra ele voltar pra Santos. Vamos de aguardar. ônibus. Vamos Aí, aguardar. Não, a gente não pode mexer, não. Não, aí. Isso pra mim precisa dos 4 jogadores. Acima, Vamos bem acima aguardar. dos que tem aí. Boa noite, amigos. Meu nome é Eli Júnior, moro no Pedro Ludovico. Na minha opinião, esse time do Goiás é Série B na certa. Se não tiver reforço de qualidade, tem que parar com as apostas. Abraço a todos. Lá no Goiás tem um negócio esquisito, né? O presidente fala que vai caras não contratar. chegam, né? Aí passa uns dias, o assunto é que não tem dinheiro pra nada. E não chega. Falam que vem e não vem. Olha, eu tô meio Santomé no Goiás, eu vou esperar, viu? Vou dar uma Acho esperada. que o Goiás está esperando as coisas se assentarem. Aqui é o Giovani. Nossa, mesmo com o Goiás ganhando os seus jogos, ainda o time pra mim não tá pronto pro Brasileirão Série A. Sou aqui do Jardim das Oliveiras. Valeu, Giovani. Um abração pra você. Aqui, ó. Não tá mesmo, não. Pasqueta, essa fala do como é que é? Pasqueta, essa fala é Jovair deputado. Luiz Vila. Não entendi aqui, Luizão. Manda de novo a mensagem. Ele tá dizendo que isso aí foi o Jovair deputado falando. Não, foi o Jovair torcedor. Não foi nem o deputado, não fala isso não. O deputado fica em cima do muro. Mas quem falou ali foi o Jovair, vice-presidente do Atlético. Vice-presidente do Atlético. Torcedor não sai não, Doni. Quem o torcedor sai todo mundo é dirigente. torcedor. Todo mundo é torcedor. Falou ali o vice-presidente do Atlético. Entendeu? Por isso é que ele não deve falar, Pasqueta, porque ele tem um cargo. Mas quem falou foi o torcedor, não foi E o dirigente, Marcelo não fala aquilo, não. Martelotti faltou para ele aquele bichinho, na minha opinião. Nem eu conheço direito, mas essa atitude para mim, eu não voltaria mesmo. Conhece o Alê Pinheiro? Alê Pinheiro? Conhece. Conheço aí. O que ele diz a respeito do futebol, você sabe? Que é um prostíbulo? É um prostíbulo, meu amigo. Eu não concordo com tudo que ele fala, não. Eu até acho que não é um prostíbulo. Tem gente- muita gente boa no futebol, Tem, mas no gente de prostíbulo bem também tem- sendo empregada. Você agora há pouco falou aqui no seu destaque que a Dilma tá aprovando uma MP porque o futebol é um grande mercado que movimenta muita coisa. É verdade, o prostíbulo também. E tem muita gente boa lá, mas as regras lá são outras. Vamos lá com o Goiás? Tá na pinta? Vem aí o Satisfação Humberto Castro. Os atacantes conquistando espaço. Nos últimos 4 jogos, o Goiás marcou 10 gols. Quase todos por Eric, Danilo, Bruno Henrique e Juan, que foi decisivo contra o Itumbiara. E sabe que não pode ficar sem balançar as redes. Fui feliz demais na jogada, né? Acho que eu já sabia que eu ia sair, tinha perguntado o Carlos. E eu fui feliz na jogada para concluir com um gol, né? Foi um belo gol e pude ajudar a equipe. E na sequência da temporada, a concorrência aumenta, com a chegada do centroavante Lucas Coelho, que já treina no time esmeraldino. Quem entrar, eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Deixa essa dor de cabeça aí pro professor, né? Mas o grupo tá bem focado, o grupo tá forte, tá trabalhando bem.
que eu tenho certeza que quem entrar vai dar conta do recado, que as oportunidades surgem e ninguém quer deixar ela escapar não. Tenho certeza que quem receber as oportunidades vai agarrar da melhor maneira. Quem ganha com essas atuações e os gols, além do time, é o torcedor, ainda desconfiado com o potencial da equipe, mas vendo o Goiás liderando de forma isolada o campeonato estadual. O rendimento ofensivo do Goiás melhorou, Doni. Mas dá para acreditar nesse ataque para a sequência do ano? Para o Goianão parece que sim, você vai tocando o barco. Não. Mas para o Brasileirão, para a Copa do Brasil, dá para acreditar? O problema é que é difícil você analisar o ataque sem analisar a produtividade do meio-campo. O problema acho que está no meio-campo. Quando o meio-campo do Goiás começar a criar muitas jogadas e muitas oportunidades para o ataque e o ataque começar a perder, a gente pode analisar o ataque. Hoje, qualquer análise que a gente faça do ataque, ela fica sujeita a esse tipo do imponderável do meio-campo. O meio-campo também não arma. Essa fase ruim do Eric, bem inferior à do ano passado, tem a ver com isso que você está falando? Um pouco, mas tem muito a ver com o comportamento pessoal do Eric também. Deixou a Glória subir a cabeça, Deixou. né? Ê, Glória danada, pesada. Eu conheci uma Glória muito bonita, mas não sei, não deve ser a que o Eric tá... Eu conheço duas, a Pérez e a Menezes, que trabalham na Globo, amiga nossa. Vejo elas na televisão todo dia. A Glória Pires, né? A Glória então. Pires. E tem a Pérez também, a autora de novelas. Sim, mas já... A Glória Pires... Já não está tão mais. A Glória Pires é a única que ainda está aí com Glória. As outras a duas Menezes aí já sumiu, passaram. que é a mulher do Tarcísio Meira. Está aposentada, né? Tem a ver, 80 Jean, anos. com o mau rendimento do meio campo, esse decréscimo nas partidas do Eric? Não, porque ele tem tido as oportunidades e tem errado muito. Jogos que eu acompanhei, um ou outro jogo que ele não teve oportunidade de brilhar, porque no Campeonato Brasileiro ele teve muito menos oportunidades, as oportunidades eram muito mais raras, ele tinha que construir muito mais solitariamente e o futebol dele aparecia muito mais. Para mim é questão de concentração. Para mim não está concentrado no trabalho, não está concentrado naquilo que precisa fazer. Tem muito a ver com aquilo que o Doni colocou. Se acha um pouco acima do campeonato, um pouco acima dos adversários e acha que a qualquer momento ele pode fazer uma jogada de velocidade, de drible e resolver para o Goiás. E não tem sido assim. Concentração no futebol é fundamental. A diferença de um jogador como o Romário, como o Ronaldo, que mesmo fora de campo não sendo tão profissional, quando ele estava dentro das quatro linhas, ele concentrava-se 100% para aquilo que estava fazendo e quando a bola chegava ele já sabia o que fazer e o diferencial era grande. Existe desde a saída do Egídio e do próprio Vitor, que não é lá essas coisas, o comentário de que o Goiás não tem grandes laterais. Sofreu com isso em 2013, depois do Vitor teve 2014. Aquele rapaz que foi para o Palmeiras, né? Nós criticamos ele muito no Campeonato Goiano, que ele cresceu depois. O William Matheus. O William Matheus. Matheus. Era esquerdo. Isso, no lugar do Egídio, né? Mas assim, a gente tem comentado isso sistematicamente. Pô, o Goiás não tem mais os laterais. Para quem já teve o próprio Vitor, que foi até bola de prata da Placar, de um lado, o Jadilson do outro, o Paulo Bar de um lado, o Esquerdinha do outro, com o Jadilson. Para quem teve o Wilson Goiano, para quem teve Lira e tantos outros grandes laterais, o próprio Egídio, que veio para cá lateral e direito, resolveu o Palmeiras. Índio e tal. A gente tem comentado isso sistematicamente, né, Doni? E parece que já tem uns 2 anos também, desde que o Walter vazou, que falta aquele atacante para impor. Como o Goiás teve também antes do Walter. O Goiás chegou a cair para a Série B com Alex, Aloysio, Dio e Fernandão. Aí. Pois é, mas todos esses problemas aí giram em torno da improdutividade do meio-campo, a falta de criatividade do meio-campo. O Goiás, é verdade, laterais bons no Brasil não está tendo em lugar nenhum. Só isso que eu fiz. Você esqueceu só o melhor de todos eles. Na realidade, ninguém está tendo lateral bom. O Brasil não tem lateral bom. Não tem, nem fora do Brasil, brasileiro jogando lá fora, não estão essas bolas todas, a seleção brasileira é meio capenga de lateral também. Mas, quando você tem, por exemplo, o Vitor é um lateral que eu nunca gostei, porque ele afunilava demais as jogadas. Tudo bem, o Hélio dos Anjos, eu acho que foi o Hélio dos Anjos que era o treinador na melhor fase dele. Mas o Hélio dos Anjos hoje acertou com o Caxias. Mas o Hélio arrumava uma maneira de jogar que alguém caía para a lateral, o Vitor via para o meio e ele acabou, como você disse, ganhando a bola de prata. Foi o melhor lateral naquele campeonato. Muito bem. Agora, faz falta sim os laterais mais competentes, porém,
Eu ainda repito, às vezes você não tem um lateral, o lateral talvez até nem suba, porque a bola não vai chegar lá e ele tem que voltar correndo. Tudo gira em torno de realmente um meio-campo jogando um pouco melhor. É claro que o meio-campo precisa ter as opções para poder, né, articular, mas passa um pouco por isso mesmo. Eu concordo que o Goiás não tem laterais do nível que esses aí que você falou, não tem mesmo, mas quem é que tem? Se Nós falarmos desses laterais todos aí, nós estamos falando de laterais que brilharam pelo Goiás de estilos totalmente diferentes. Ele teve um Wilson Goiano e um Zé Teodoro que apoiavam e cruzavam muito bem. Você tinha um Índio que até pela idade só ia na boa, mas com a qualidade de passe espetacular. Você teve, por exemplo, um Kleber Goiano, um jogador limitado à marcação, foi improvisado, né? Limitado à marcação, mas competente naquilo que fazia. O que está faltando ao Goiás são jogadores competentes nas suas qualidades. Eu não espero que chegue um jogador aqui na lateral direita do Goiás e faça o que o Paulo Baier fez ou o que o Vitor fez. Ele precisa ter a sua identidade, a sua qualidade, o seu estilo de jogo. Que seja competente ou para marcar, para compor a zaga, ou que seja um jogador que compõe mais o meio de campo, ou como disse o Doni, que afunile mais, que caia mais para dentro, mas que faça aquilo que ele sabe fazer com uma certa competência, com uma certa qualidade. Isso não está tendo no Goiás. Agora, atenção, hein, para o recado do André Isaac, ele te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 74. Dê uma olhada aí agora nos gols mais bonitos do final de semana. A comissão julgadora aqui separou algumas opções. Vamos lá? A opção 1, hein? Ó o Jobson. Deu uma tiradinha, né? Foi tão bonito. chega. Não, Ele mas foi para agradar o Doni. foi pensando em você. Dom. Opção 2 agora. Luan, Esse foi um golaço. do Atlético Mineiro. Que pedrada, hein? Vamos tá bem o Luan, hein? Agora opção 3. O Elton do Tapajós. Ó, Que golaço, lá no Mangueirão, hein? que beleza. Lá em Belém, ó. Agora opção 4. Marcelo Cirino do Flamengo. Bonito também. Quem que é esse? Edinho do Maringá. Tirou, calibrou lá na gaveta. Eu vou com o Elton do Tapajós. Também vou com o Elton aí, fazendo uma avaliação rápida, tirando o Elton e o Edinho, que evidentemente eu não conheço o trabalho deles no dia a dia, os demais jogadores estão muito bem nessa temporada. Marcelo Cirino, Jobson e Luan. O Luan, né? Os três. três, O Marcelo muito bem. Cirino, pra mim, até agora, a principal contratação de um time no futebol brasileiro. Deu resultado muito rápido. Ele é bom de bola. E aí, Doni? O que você fala, Doni? Não, já falei, o Elton. menino do Tapajós, o Elton. É. Vamos lá pro intervalo? É agora? Agora, né? Daqui a pouquinho a gente volta, então, para falar da lei federal, para dar uma amenizada para os clubes. O Doni tem detalhes aqui também. O Vila Nova, que só joga sábado contra o Anápolis. Desculpe, domingo contra o Anápolis no estádio Serra Dourada. Voltando aqui com mensagens no WhatsApp, o número é 8599.000. Pasqueto, boa noite, não vai nessa não. O povo é mais cara de pau do que
O povo é muito cara de pau. Quem mexe com futebol é muito cara de pau. Tô te falando. Mais do que político. Geraldo, Vinícius. Tô te falando. Ah, mas o sistema que eu fui criado é outro. É por isso que você não é treinador. Boa noite. Então o técnico não pode voltar para o time que já trabalhou? Para, Pasquetto, tá radical demais. Pode. Pode voltar. Mas, porra, você sai, ó, o cara... Agora, o cara... Você viu aí, pô, o que o Jovair falou do rapaz, ó, falou que ele não era técnico. Oi. Não, o Jovair falou mais mal desse último que saiu agora aí. Martelotti está de volta para ser bicampeão em cima da mochezada. Uai, Pasquetto, se fosse dessa forma, o Hélio dos Anjos não poderia nem passar na porta dos clubes. Exatamente é isso que eu tô falando. Mas ninguém saiu xingando o Hélio dos Anjos. O rapaz aí foi taxado de perna de pau dos técnicos pelo vice-presidente dele. Pelo contrário, né? Que tá lá dentro da diretoria, ué. O Hélio dos Anjos demitiu o Tigrão. Tigrão contratou o Hélio, depois o Hélio saiu falando que tinha lixo lá, sujeira. A maneira como as coisas aconteceram, ele teve mais. O Hélio foi contratado pro Atlético depois que o dirigente do Atlético xingou ele, a mãe dele, até E teve mais gente falando desse Martelotti lá na época e tal. Eu não voltaria, assim... eu posso muito... Eu né? já voltei para a empresa onde eu trabalhava. Eu trabalhava na Rádio Brasil Central, recebi uma proposta da companhia, tal. Peguei, passaram 11 meses, a rádio me chamou de novo. Eu aceitei e voltei, ué. Agora, se eu sair de lá brigado com o povo me xingando, eu tenho vergonha na cara, eu faço outra coisa, eu não sou quadrado. Eu tô entendendo o que você tá falando, eu só tô ponderando com você que o mundo do futebol não é assim. Não é, infelizmente não é, ué. O Jovair Arantes, 6 horas antes de falar no microfone, tem que tomar uma caixa de Gardenal para ver se fica mais calmo. Assinado Osmar. É verdade. O Jovair, depois do jogo principalmente, aliás, ele não devia nem falar. Pasquetto, para de ser do contra. Nós, torcedores do Atlético, estamos felizes com a volta do Marcelo Martelotti. Parabéns pelo programa. Maria Leila Marques, setor Centro-Oeste. Ô, dona Maria Leila, um beijo pra senhora. Eu não sou do contra, eu só tô falando que eu não voltaria. E quer saber? Eu gostei da volta dele. O time com ele do Campeonato Goiano teve uma recuperação, jogou bem. Aí quando veio o Wagner Lopes, veio o Hélio dos Anjos, depois veio o Wagner Lopes, já deram mais jogadores para ele. Sim. Eu tenho certeza que se fosse o Martelotti com as peças que chegaram depois, como o próprio Primão, o Ilharão, teve mais, né? O lateral direito que chegou depois. O lateral direito, o Jonas. O Jonas já estava no começo. Não, tava não. Mas chegaram Caramelo, mais né? caras. Caramelo é que estava no começo. Eu acho que ele poderia ter feito um bom trabalho chegou também. muita gente depois, sim. Mais uma aqui. Pasquetto, e o Zezinho ainda tá no Atlético? Ninguém fala nada mais sobre ele. Quem? Leandro Atleticano, o Zezinho. Ele chegou e ninguém nunca mais Bem falou, lembrado, hein? Cadê esse rapaz? Meia, né? Ué? Pois é, mas é o que eu tô falando. O Atlético precisa de um treinador para poder organizar lá esses jogadores, ver se eles jogam mesmo, né? Nada contra o Sanches, mas ele é um interino, ainda não tem a experiência suficiente. Ô Doni, você tem detalhes aí da lei lá pros times? Tem, perdão de dívida? Como é que é? Não é perdão de dívida. O caso é o seguinte, vai aumentar o prazo para que os clubes paguem a dívida. Se não me engano, todo de 200, vai para 20 anos. Certo. O clube 240 meses. O clube vai ter 20 anos para pagar as dívidas todas dele. Certo. Porém, vai ter que assinar e vai ter que cumprir, né? Se não cumprir, acontece o quê? Se não cumprir, vai todas as penalidades, inclusive o rebaixamento de divisão. Para isso, a lei vai criar uma comissão dentro do Ministério do Esporte, mas essa comissão não vai ligar com coisa esportiva, é apenas para fiscalizar a confusão que eles fazem. Vai ter um agente regulador, né? É uma agência de regulação que vai trabalhar para separar o que é particular do que é privado. Do que é do governo, do que é público, do que é privado. Certo. Não vai tratar de questões esportivas. Só não vai deixar, se a CBF estabelece que o fair play fiscal, que eles estão falando, financeiro, não vai deixar embromar. Ó, tá aqui, você não pagou, você tem que cumprir. Mas não vai entrar no mérito da questão se você é isso ou aquilo, não. Outra coisa importante, vai acabar com as reeleições intermináveis nas federações e nos clubes, mandato para presidente de 4 anos, no máximo, mais um outro mandato, 8 anos, não pode, 2 mandatos só uma reeleição, não pode mais. Vai obrigar
limitações dentro do orçamento, 70% para investimento no salário de futebol, não pode ser mais do que isso, não pode ser todo o orçamento do clube, vai obrigar a investir em categoria de base e vai incentivar a criação, investir mais dinheiro no futebol feminino também. Essas são as principais coisas que tem dentro nessa medida provisória. A medida ficou pronta hoje, o Ministério Público não estava entendendo, não estava aceitando muito, o ministro da Economia, o Joaquim Levy, não queria, inclusive chegou a falar que o negócio era deixar o Botafogo falir, ele citou o Botafogo como exemplo porque ele é botafoguense, mas a presidente Dilma Rousseff se reuniu com ele e falou, olha, e nesse ponto eu acho que ela está certa, a cultura do Brasil não é essa. Nós não podemos deixar uma instituição como o Botafogo falir, porque não é isso que vai resolver o nosso problema. Nós precisamos criar mecanismos para que o Botafogo seja bem gerido e que agora não é um perdão, ele vai ter que pagar essa dívida, nós vamos dar um prazo, mas para que ele não caia de novo nessa história. Isso aí agora vai para o Congresso para passar por medida votação. Provisória, não, medida provisória não, ela assina, tá valendo. É só assinar. Aí o Congresso tem que aprovar depois. Se fosse projeto de lei que demorava mais, depois que vai para o Congresso. Ela tem um prazo de duração, né? Ela vai para o Congresso, isso foi entregue para o Congresso, hoje o Congresso Deus que olha, porque vão querer mudar, né? Puxar não, mas o bom disso aí, vou falar um negócio para você, é o seguinte, não adianta ficar esperando milagre que as coisas não vão mudar da noite para o dia. Mas se tem uma coisa que eu acho que a presidente Dilma Rousseff está fazendo corretamente e ela está convicta, é essa questão. E por que eu acho que isso é bom? Não é porque eu estou contra dirigente, porque o jogador ganha muito, não é isso não. É porque o futebol, como a gente estava discutindo aqui, é hoje gerador de emprego para uma multidão de pessoas. Uma multidão, e nem todo mundo é o Júnior Batista que ganha 1.200.000 para fazer nada no Cruzeiro. Tem muita gente aí que joga aí no Goiânia, que joga no Santa Helena, que joga não sei aonde, que ganha R$700 por mês e que não recebe. Tem muita gente que trabalha nos bastidores, que trabalha nos clubes. É uma indústria que tem muito dinheiro e que o dinheiro está todo ele em caixa 2. O governo, a sonegação fiscal do futebol é um absurdo. É uma indústria que provavelmente seja uma das que mais movimenta recursos no Brasil e que não paga rigorosamente imposto nenhum. Então o governo precisa tomar uma providência nisso, para manter a geração de empregos, para manter os investimentos astronômicos que o governo faz com estádios de futebol, instalações, essa coisa toda, e porque é uma paixão cultural do nosso povo. O povo gosta de futebol. Não é todo mundo, eu discordo, há 200 milhões, não é 200 milhões, mas a maioria esmagadora gosta, né, Jean? Então, uma medida, e ela está convicta disso e eu acho que ela vai... Ficou bem explicado, amanhã eu vou trazer mais detalhes, com gráfico e tudo mais, para o nosso telespectador ter mais ideia, porque o negócio foi agora à tarde, corrido, mas demos aqui o recado. Eu nem sei se ela levou para o Congresso, era para levar hoje. Mas já foi noticiado. É o primeiro passo, né, Jean? O primeiro passo, faz parte da cultura do país e faz, como o carnaval, outras festas são tradicionais e populares no país, o governo federal ele deve intervir sim. Se ele empresta dinheiro, se ele é responsável pela segurança, responsável por uma série de coisas que acontecem, ele precisa regular sim e colocar critérios, parâmetros, tentar trazer uma certa transparência ao mundo do futebol. Está faltando muito. Tomara que dê certo. Torço muito para que o futebol brasileiro seja moralizado, seja passado a limpo e as instituições se tornem grandes novamente. Mas que só mais um detalhe para deixar bem claro. Essa agência reguladora não vai ser uma coisa tipo como se o governo estivesse criando uma nova empresa, a Futebras, por exemplo. Que o governo tipo Procon. Que o governo... Não, vai cuidar meramente das questões jurídicas. Não vai se meter se o campeonato é de ponto corrido, se o jogador está... Não tem nada a ver. Quantos pontos tem que perder se não pagar? Se vai perder ponto, não é nada disso. Vai ficar em cima. Vai ficar em cima. Definiu que vai perder ponto? Vai perder ponto? Vai, beleza. Aqui o Jean, seu time não pagou, então dá licença. Como é que ele diz aqui? Perde 5 pontos. Lamento muito, Jean, 5 pontos. Ela vai cobrar. Isso, vai tipo cobrar. Tipo a Anatel. Não vai deixar a CBF tomar conta. Se deixar a CBF tomar conta, aí a gente sabe o que acontece. Né? Aí botar a raposa para vigiar o galinheiro. Exatamente. Agora vamos de Vila Nova. Aí o Tigrão com a Luciana Vitorino. A goleada do Vila sobre Itaberaí ficou para trás. No domingo, o Vila tem pela frente o Anápolis, quarto colocado com 6 pontos. Como o jogo é só no domingo, os jogadores terão tempo suficiente para aprimorar algumas questões dentro de campo,
como as finalizações. E a vontade é de mostrar no Serra Dourada mais uma apresentação de gala. Não, respeitando qualquer adversário, a gente vai dar nosso melhor no domingo. Respeitando eles, claro, são uma equipe muito boa. E a gente vai dar nosso melhor como a gente deu contra o Itaberaí, foi um jogo bom. E a gente tem que ter essa pegada aí, como foi contra o Itaberaí, entrar no jogo contra o Anápolis domingo. Com essa pegada a gente vai sair vitorioso. Para o jogo, o técnico Márcio Fernandes poderá contar com o retorno do volante Osmar e o zagueiro recém-contratado Vinícius Simon, que foi regularizado nesta terça-feira. Dias atrás, alguns jogadores classificaram a divisão de acesso como difícil, mas agora o discurso mudou e o desejo dos jogadores é conquistar o título da divisão de acesso de forma invicta. O importante é a gente ser campeão. Mas se ele vir invicto, é melhor ainda. Eu acho que é uma sensação assim, de um trabalho bem feito. E a gente está buscando aqui todos os dias no Vila fazer um bom trabalho para a gente conseguir isso. Vamos falar do Vila daqui a pouco? Sim, senhor. Porque domingo tem jogão no estádio Serra Dourada. Daqui a pouquinho eu repasso também os jogos da divisão de acesso. Hoje o Goiânia entra em campo às 8h30. Em 2 minutos a gente volta. De volta aqui com o bloco final do PUC TV Esportes, temos imagens do Vila Nova para que a gente comente a preparação para domingo. O Vila Nova pega o Anápolis aqui no estádio de Serra Dourada. A Luciana falou na mudança do discurso. Tem que mudar o discurso e continuar jogando, né? Sem dúvida. Não, mudando o discurso, o que estava ruim no Vila Nova... Era resenha furada. Era resenha furada. Porque tá bom, eu achava que o Vila Nova iria ganhar todas. Porque o Vila Nova tem, repito, tem mais saúde, não é nem questão de bola, é questão de saúde. O jogador é melhor alimentado, as condições de trabalho são melhores, o médico é melhor, tudo é melhor no Vila do que os adversários. Não estou aqui fazendo demérito para os adversários, é uma questão de grana mesmo. O Vila Nova pode ser pobre para a Série A, mas para essa divisão de acesso ele é rico, e muito rico, comparado com os outros. Então, agora, não deu, não está conseguindo ganhar tudo, está invicto, mas empatando 2 partidas, mas o que estava atrapalhando era o discurso. É jogador botando dificuldade onde não tinha, valorizando demais adversários que nem o Itaberaí. Pô, você fala, o Itaberaí é um time amador, gente, com todo respeito a Itaberaí. Não dá para comparar o Vila Nova com a história do Vila com o Itaberaí. Peraí. E a presidência mesmo com essa história. Com o Itaberaí, peraí, né, Dona? A presidência veio com essa história, nossas cores não combinam com isso, não sei o quê. Quer dizer, o trabalho no Vila Nova, Pasquetto, não está ruim. Nem da diretoria, nem da comissão técnica, nem dos jogadores. Agora, a conversa deles, eu vou te falar um troço, é que estava atrapalhando. Você volta o Osmar pro time, Jean? Não. Nem no lugar do Francesco? Não, acho que no lugar do Francesco ali deveria jogar um outro atleta. O Arthur, né? É o Arthur, né? O Arthur, um jogador mais técnico, um jogador mais jovem. Agora eu vou falar um negócio. Ele deve voltar, né? Com o Francesco, com o menino voltando, o Osmar, o Arthur, banco. Vai acontecer aquilo que eu já previ aqui alguns dias. Bota o moleque na lateral, lá ele não dá conta, aí ele vai mal, entra o lateral de verdade, aí voltam os do meio campo e ele fica fora do time. O que é uma judiação, porque ele não pode ficar fora do meio campo. Ele é bom jogador, é um dos melhores jogadores do Vila Nova, já tem experiência de Série B, Campeonato Brasileiro. Se bem que ele já está jogando, né? Sim. Francesco, Arthur, Robson e Diego Palinha. Volta o Osmar... Se vai voltar o Osmar, não pode sair o Arthur de jeito nenhum. Eu continuo dizendo que vai acontecer aí. De onde você tirou isso? Da sua mente? Ouvi um passarinho. Não, me fala, de onde você tirou isso? Não. Que o Vitor vai virar volante. Eu ouvi já pessoas falando isso no rádio. Não é a ideia que elas acham que o Vitor dá conta de ser volante. Mas o Vitor não deu conta, né? Não acham não. Alguém trouxe a notícia de dentro do Vila e eles estavam comentando lá na 730. Então, o Vitor vai para o meio campo junto com o Osmar e entra esse rapaz aí no... O máximo que o Vitor fez no Vila Nova foi ser lateral direito um tempo, até que ele deu conta. De volante ele nunca jogou. Pois é, mas parece que uma das possibilidades é essa. Só se for para jogar com 3 zagueiros. E aí ele não vai, e se ele não der conta, ele sai do time. Pode ser 3 zagueiros, ele sobrando. Porque joga 3 zagueiros, o jogador dá sobra, aí o Anderson e o Patrick apoiam muito, e aí cai um do meio, muda o esquema tático. Aí é aceitável, agora coloca ele como volante. Agora, se tirar o Vitor, aí você tá brincando.
Vai tirar o melhor zagueiro do time? Aí não, ué. Não, só estou comentando o que eu ouvi o repórter E você acha falar. que é uma boa opção? Não, eu não acho. Até porque o Vitor tem jogado bem na zaga. Você não mexe em quem está jogando bem. Se você quer improvisar, quer mudar algum, você muda outro. Coloca outro para fazer essa função. Se quer mudar essa questão tática, como diz o Jean, para colocar o rapaz aí que chegou, mas parece que o rapaz joga na posição do Vitor. Acho que a teoria é essa. Agora, também não sei, eu não ouvi o treinador falando que vai fazer isso, mas no futebol tem aquele negócio, né? O cara tava lá no Santos, ganha 90 mil por mês, aí vem pra Goiânia jogar a segunda divisão. Ele vem pra jogar, né, Doni? Porque o treinador ligou pra ele vir, ele não vai ficar no banco. Isso aí você pode ter certeza. Iporá 1, Quirinópolis 0. Foi o jogo hoje à tarde na divisão de acesso. Iporá tá chegando, hein? Gol do Paulo Henrique. Agora às 8h30 tem, lá no João Vilela, em Morrinhos, América e Novo Horizonte. No Jonas Duarte tem Anápolis e Itaberaí. E às 8h30 tem Santa Helena e Goiânia. Aqui é o seguinte, né, Doni? Se o Goiânia ganhar, vai a 15. Tá segundo as contas do classificado. Cleison, vai ficar faltando 1 ponto só para o Goiânia classificar. O jogo de hoje, para o Goiânia, até mesmo se ele perder, não fica ruim. Porque ele tem mais 2 partidas contra equipes consideradas mais fracas. O Iporá chegou a 12 hoje. O Iporá chegou a 12, mas o Iporá vai ter que peitar o Santa Helena. O Santa Helena tem que ganhar do Goiânia hoje. Então apontaria até o Santa Helena como favorito, como o jogo é lá. E o Goiânia, ultimamente, anda perdendo para o Santa Helena de tudo quanto é jeito. Parece que o ano passado perdeu as 2 e esse ano já perdeu 1. Agora, não é desastroso para o Goiânia se ele perder, porque ele vai permanecer ali em primeiro lugar e depois o Santa Helena vai brigar com o Iporá, o Santa Helena com 9 pontos e o Iporá com 12. Porém, e o Goiânia vai jogar ainda com o Quirinópolis em Goiânia, que é o mais fraco. O Iporá hoje ganhou do Quirinópolis por 1-0 em Iporá, mas foi um resultado que eu não achei bom. Ganhou, tudo bem, mas 1-0 só contra o mais fraco do grupo. E agora no grupo do Vila, o Anápolis deve vencer o Itaberaí, não vejo como outra possibilidade lá em Anápolis. O Anápolis vai chegar aqui com 9 pontos, apenas 2 a menos do que o Vila. O América de Morrinhos, se ganhar hoje do Novo Horizonte, lá em Morrinhos, vai também ficar com 10. Ou se o Novo Horizonte ganhar, ele também pode chegar a 10, os dois têm 7. Pois é. Mas como o jogo é em Morrinhos, eu acho que o América leva certa vantagem. Então a coisa tá complicando. O Vila vai ter que ganhar do Anápolis, embora eu acredito que o Vila esteja classificado. E o Anápolis vai chegar aqui tendo que ganhar do Vila. Vai ser um o Vila jogo... não vai poder perder, né, Doni? Não, por conta dessas histórias. Porque quem ganhar hoje lá em Morrinhos vai ficar numa situação boa. Anápolis ou Novo Horizonte, exatamente. Anápolis não, América ou Novo Horizonte. América ou Novo Horizonte. Tá 3 na briga. 3 na briga. Boa noite, Pasqueto. Será que o Martelotti conseguirá corrigir alguns inúmeros problemas do Atlético até sábado? Tipo, o time não tem uma jogada ensaiada, não tem padrão de jogo e tem muitas dificuldades de chegar ao gol adversário. Pedro, setor central, o programa está ótimo. No entendimento de alguns lá não vai ter jeito, né? Porque quando ele saiu daqui não tinha nada disso. Não dá tempo não. Chega quarta-feira. Para sábado não tem jeito não. Sexta-feira não tem treino. Pode ganhar na motivação. Um abraço aqui pro Edson. Boa noite. Na opinião de vocês, aqui ó, quem mandou aquela pergunta foi o Leandro Garcia, da Vila Nova. Leandro Garcia Vila Nova, é o time dele. Ele mora no bairro São Francisco. Valeu, Leandro, um abraço. Já anunciou, isso do Wagner Lopes foi coisa de gente querendo conturbar o ambiente do Goiás. João França de Macedo, João Gabriel. Não foi não. O Wagner Lopes deu uma entrevista na rádio agora depois das 18 horas que foi realmente sondado pelo Vitória. Então pronto. O Vitória falou com o Wagner Lopes e com o empresário dele. Se o Vitor sai do time, tem que mandar o técnico embora de jegue para Santos. E pôs a carinha de um jegue aqui. Olha só, ninguém está dizendo que... Eu estou dizendo que eu ouvi, que o repórter da rádio falou, do Vila Nova, e os analistas lá da rádio estavam comentando essa possibilidade aí. Nem estavam muito a favor disso, não. Eu também acho que não. Mas eu acho apenas que esse rapaz que veio do Santos para o banco, ele não veio. Boa noite a todos da bancada. Eu quis dizer que foi a palavra do Jovair, deputado. Abraço a todos. Luiz, do Tigrão. Então tá bom. A torcida Garra Azul da Aparecidense pediu autorização para levar os instrumentos no jogo contra o Trindade. Recebeu a liberação, porém na hora do jogo os policiais não queriam deixar, alegando que iríamos fazer barulho demais. O que acham disso? Barulho demais no campo de futebol? A polícia... Mas teve uma fanfarrinha lá que eu ouvi. Teve a batucada. Deve ter entrado. Ah não, polícia, faz isso não.
Barulho demais. O povo mata a vaca pra tirar o carrapato aqui, bicho. É impressionante com esse Não, negócio de torcida. eu gosto do batuque no estádio. Quando eu era garoto, tinha. O Ministério Público alega que os caras usam instrumento para brigar. Não sei se é por aí. Devia haver uma certa fiscalização. É o que eu estou falando, Pasquetto. Precisa organizar. O futebol é muito grande e essa bagunça é que gera até nisso aí. Por isso é que eu estou, nessa questão aí, eu estou do lado da Dilma e acho que ela está muito correta. Espero que ela mantenha a firmeza que ela está tendo até agora no sentido de organizar o futebol. Pasquetto, só para te corrigir, você falou que é 17 de fevereiro, hoje é 17 de março. Eu estou ficando doido, então. Deve ter falado mesmo. Pasquetto, Vila tem que divulgar melhor a promoção, porque no jogo anterior tive que comprar mais caro porque recolheram os ingressos antes de terminar o prazo. Comprei de cambista por R$15. Já Promoção antecipada. Mas o que houve lá foi outra coisa. O que houve lá foi outra coisa. Era para ser só antecipado e depois o Vila mudou de ideia e liberou lá no estádio. Isso aí é que não deveria acontecer. Pasquetto, aqui quem fala é o Giovani. Meu pai vai sair do quarto, lembra? Que isso, o homem tava internado. Não, do quarto quando o Vila ganhasse. Pois é, o homem tava internado. Meu pai saiu do quarto, graças a Deus. Abraço pro Jurandir, do Jardim Petrópolis. O pai dele ficava no quarto.